Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Márcia Mafra, eu sou sócia proprietária da Mafra Assessoria em Gestão e Condomínios e hoje nós estamos no 5º episódio do TrioCast. Vocês vão amar esses episódios, estão incríveis, com muita novidade, muitas tendências, histórias, conteúdos relevantes para fazer a diferença na sua empresa ou mesmo na sua vida pessoal, porque hoje, olha, vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouquinho, tá? É muito conteúdo que hoje eu vou ser uma aprendiz aqui, tá? E você que é empresário no Trio Ribeirão, você também pode participar do podcast, tá bom? Basta se inscrever aqui no direct, comentando que você tem interesse, colocar a sua empresa dentro do podcast. Vai ser uma honra estar com você aqui, combinado? E agora eu vou chamar a doutora Tânia para contar um pouquinho sobre a especialidade e sobre a clínica dela, combinado? Doutora Tânia, muito obrigada por ter vindo, né? Por ceder o seu tempo aqui conosco. Seja bem-vinda e conte tudo aqui que eu tô como aprendiz hoje. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando de um assunto que eu adoro, que eu sou fã e, graças a Deus, trabalho com o que eu gosto. Uau! Né? É missão de vida, então, doutora Tânia, é isso? Pode-se dizer. Meu pai costumava falar que quando a gente gosta do que faz, todo dia é domingo. Todo dia é domingo, né? É verdade. Então é isso, todo dia é domingo. Que delícia. Conta um pouquinho da sua história, doutora Tânia, por favor, da sua empresa. Eu sou fisioterapeuta, né? Sou fisioterapeuta formada há 20 anos. Trabalho na área de traumato ortopédica, sou especialista em ortopedia. E fiz mestrado e doutorado com pesquisa em biomecânica, saúde pública e também pés neuropáticos. Fiz muita pesquisa com pés neuropáticos de pacientes com hanseníase e com diabetes, que são doenças que afetam muito os pés. Quando eu estava na faculdade, meu pai falava assim para mim, meu pai era dermatologista, ele falava para mim, minha filha, estuda pé. Meu pai, pé é uma coisa sem graça, ninguém vai querer saber de pé, né? Eu quero trabalhar coluna, eu quero trabalhar a postura do povo. Não, estuda pé porque a gente tem pacientes aqui com muitos calos, com muitas dores. Eu mando para o ortopedista falando que essa pessoa está pisando errado, o ortopedista me manda de volta falando que isso é coisa de dermatologista, é coisa de pele. Então nós vamos tratar esses pacientes. Acaba de formar, estuda e vamos tratar esses pacientes. E aí lá em Araraquara, a gente morava lá, montamos a clínica Pé Postura. E tínhamos podólogo, né? Além de eu fazendo as palmilhas, fiz cursos de aprimoramento e confecção de palmilha, de biomecânica da marcha, fiz parte de estudos de laboratório de marcha. Então, fomos aprimorando e tratando esses pacientes que tanto precisavam. E realmente, 8 em cada 10 pessoas um dia vai ter problema no pé. Eu imagino. Então, realmente é um público bem abrangente, que vai desde esses pacientes que perderam a sensibilidade no pé e vão ter feridas, vão ter machucados, até uma pessoa que trabalha com sapato inadequado, ou um corredor que está correndo com tênis inadequado, ou numa frequência inadequada, ou mesmo uma pessoa que sempre pisou torto e aí chega uma hora da vida que os tendões, os ligamentos do pé não aguentam mais e precisa de um reforço. Entendi. É nessa questão que entram as palmilhas. Né? É muito detalhe, né? É muito, porque você tem um corpo inteiro em cima, né, do pé. O pé ele não tá lá sozinho. Né? Falar, você machuca a mão, você deixa de usar aquela mão um pouquinho, tá ok, isso já ajuda a melhorar. Mas a hora que você machuca o pé, você tem todo um corpo em cima daquele pé. Sarar um pé não é fácil, não é moleza, porque ele é uma parte do corpo muito complexa, que foi feita para sustentar grandes cargas, né, mas ao mesmo tempo com ossos pequenos, com ligamentos muito delicados, com uma irrigação sanguínea também complicada. Então, assim, o pé exige cuidados nossos, né? Exige cuidado do profissional, tem que ser um profissional adequado. Então, eu costumo falar, olha, você vai comprar uma palmilha, você tá sentindo dor no pé, você quer comprar uma palmilha numa loja, numa farmácia? Pode comprar, você vai ter um pouco de conforto, mas não significa que ela vai ser exatamente aquilo que você precisa naquela hora. Então quer dizer que eu posso ter uma palmilha específica para cada pessoa? Não só para cada pessoa. Muitas pessoas pisam com um pé de um jeito, outro pé de outro jeito. Não é raro fazer palmilhas para o pé direito de um jeito, para o pé esquerdo de outro jeito, completamente diferente.
Uau! né? É comum. Por isso que as palmilhas têm que ser muito personalizadas. Por isso que a gente faz análise de marcha com baropodometria. Então, põe o paciente numa plataforma, eu vejo lá no computador os pontinhos de apoio que ela faz, quanto tempo o pé fica no chão, qual o movimento das articulações em cima desse pé, né? E não só, eu gosto de ver o corpo todo. Então, tem muita gente que fica atento só no pé. Existem lugares que vendem palmilhas e inclusive, vendem o escaneamento do pé como sendo uma coisa importante. E o escaneamento do pé é legal para fazer uma palmilha mais personalizada, mas não adianta ficar só no pé. Entendi. Se você não avalia aquele joelho que está em cima desse pé, o quadril que está em cima desse pé, a coluna que está em cima desse quadril, que está em cima desse joelho, que está em cima desse pé, você não vai conseguir um bom resultado. Entendi. Uau! E aí, esse seu vínculo, né? Eu percebi que é com o pai, né? Que ele deu as sugestões master aí para você aprender e se aprimorar. E isso tudo começou desde a faculdade. Foi. A faculdade Já que foi te levou... estudando. Aí a faculdade virou pós-graduação, virou mestrado, virou doutorado. E até hoje eu estou dando curso de capacitação em rancenias. E sempre que precisa de alguma coisa, eu tô dentro. Eu gosto muito de pesquisar. Gosto muito de ler artigos científicos, gosto de escrever artigos científicos. Se olhar lá no Google tem artigo também. Você contou uma coisa muito relevante para mim aqui nos bastidores que me chamou a atenção, né? Que tem algumas fake news a respeito e que é muito importante procurar se tem comprovação científica, né? Sim. Você pode contar um pouquinho para gente como é seu olhar a respeito disso? É assim, muitas vezes eu faço uma analogia com remédio. Então, você não vai tomar uma aspirina, né, para uma infecção de estômago. Você não vai tomar... aspirina é boa para dor de cabeça, mas não é boa para várias outras coisas. E assim é uma palmilha, né? Eu pego uma palmilhinha aqui, ela é muito boa para esse caso, para esse tipo de pé, para essa dor, para essa queixa, mas ela não é boa para outros casos, para outras queixas, outras formas de pisar. Então, tem muita gente vendendo, esse chinelo trata fascite, esporão, joanete. Cada uma dessas patologias tem uma etiologia, né? Ou seja, tem a base dela, de onde a doença vem, é diferente uma da outra. Então, você tem que tratar diferente. Não adianta ter uma coisa só que trata tudo. Então, você até tem parceiros com outros especialistas para poder te dar esse respaldo, esse apoio. Sim. Então, eu recebo indicação de reumatologistas, recebo de ortopedistas, recebo indicação de dermatologistas, eu recebo indicação de endócrinos, né, no caso dos pés diabéticos, fora os fisioterapeutas também, que trabalham com biomecânica, né, que vem que o paciente, ou com a parte de neurologia, que vem que o paciente precisa de um suporte, ou precisa de um olhar diferenciado para a marcha, para a forma como ele está pisando. Entendi. É importante ter esse respaldo, né? E vice-versa. Quando eu olho, eu vejo que um paciente tem alguma coisa diferente da minha área, eu vou encaminhar. Obviamente, já aconteceu muitas vezes, e aqui eu falo muito porque a gente esquece que existe hanseníase no Brasil, mas o Brasil é o segundo país do mundo em número de casos. Jura? Não sabia também. É o segundo país do mundo. Muita incidência, né? Muita, e deve ter muito mais, porque tem muitos casos que a gente acaba nem descobrindo, né? Ou quando descobre já está tardio, e aí já contaminou um monte de gente. Então, assim, já teve no meu consultório paciente que chegou com queixa de dor no joelho ou com queixa de dor no tornozelo, em tratamento, né? Já passou por vários profissionais, falou, olha, eu não tenho mais o que fazer, me mandaram botar uma palmilha porque eu não sei mais o que fazer. Aí eu olho e falo, é Hansen, é outra patologia. Meu Deus. Aí eu encaminho para o profissional, encaminho para o dermato, encaminho para o neuro, né? E é importante porque a gente eu não tô para vender palmilha. A palmilha é um recurso que eu uso para tratar, né? Para melhorar o conforto do paciente. Não é um objeto de venda. É um recurso fisioterapêutico de tratamento. E a gente trata, não é uma doença, a gente trata uma pessoa. Então, vou procurar dar para aquela pessoa que está com problema coisas que vão resolver o problema dela. Entendi. A fisioterapia, eu também faço fisioterapia no consultório, né? Tratamento de recuperação, de fascite, de esporão, de dor intermitente no calcanhar, Reg Lund, de outras patologias relacionadas à marcha e à postura.
eu também trabalho com RPG, né, Tá. que é reeducação postural. Então, muitas vezes o paciente chega para mim com uma dor no pé, eu falo, olha, se eu não melhorar o seu quadril, esse pé não vai melhorar. O quadril não está deixando o pé mexer como ele deveria. Então, aí a gente faz um tratamento postural, melhora, né? Ou então, dependendo do caso, encaminho para um colega que faça o tratamento adequado e a gente faz o tratamento junto. Mas com relação às fake news, tá muito na moda agora essa história de palmilha que corrige postura. Que é milagrosa. Milagrosa, né? Então você põe a palmilha com aquele coisinho fininho assim e pá, corrige. Olha, Mascara, doutora? não faz nada, Nada. né? Na verdade, assim, existem alguns estudos mostrando que há uma variação de organização da sola do pé, mas assim, é muito inconsistente. Os estudos que existem a respeito de palmilhas posturais são, de certa forma, ainda não são consistentes. Pode ser que daqui a um tempo achem uma metodologia que explique, mas por enquanto o que a gente tem é muito placebo. Ah, placebo, Muito olha efeito só. placebo, né? Então, muita gente que fica deslumbrada com, eu vou tratar tudo com a minha palmilha porque vai alinhar e tratar tudo. Não é bem assim, né? É complicado a gente fazer coisas que não têm embasamento científico. É Tem importante. que tomar muito cuidado. Eu já tive colegas não, pacientes que chegaram para mim e falaram: a doutora faz ozonioterapia? Olha, não faço. Não, mas você não recomenda? Eu falei, por enquanto não. Meu Conselho Federal ainda não aprovou o uso. Entendi. Então eu não posso recomendar uma coisa que o meu conselho não aprovou, que ainda não tem embasamento, Coloca o segurança. paciente em risco, né? Não tem biossegurança para isso. Então, por enquanto, né, quem faz e tem os motivos para fazer, mas eu, particularmente, não faço. Então, eu tenho muito cuidado com isso. Eu, como pesquisadora, eu tenho muito cuidado com essas modinhas. Entendi. Olha só, e quando a senhora fala sobre palmilhas, eu vi que a senhora trouxe todas as... Trouxe algumas. Quer contar um pouquinho pra gente? As palmilhas, eu até trouxe algumas aqui, moldadas, rígidas, flexíveis para esporte, né? Palmilha adaptada no chinelo. Então, a gente consegue também, paciente que só usa chinelo, só usa sandália, não vai usar nenhum sapato fechado, né? A gente consegue fazer com que a gente tenha uma adaptação da palmilha, coloca a palmilha no calçado dele. Nossa, e isso é que qualidade de interessante. vida, né? Porque muita gente fala, eu não vou usar palmilha porque tem que usar um tênis, eu odeio tênis. Não precisa usar tênis, né? Precisa usar o que você usa, se não estiver te fazendo mal, obviamente. Olha, e né? você E a consegue gente adaptar nisso? Adapta, no sim, calçado? no calçado, na Olha. sandália, no sapato, né? Essa daqui, por exemplo, é uma palmilha esportiva, então ela tem uns recortes, ela tem amortecimento, de acordo com cada esporte. Então, a pessoa que vai jogar tênis precisa de determinados pontos de apoio próprios para o tênis, né? A pessoa que vai jogar vôlei precisa de amortecimento. E esse diagnóstico você consegue fazer na clínica Sim. ao ponto de personalizar? Sim, eu vejo qual a atividade da pessoa, tanto de trabalho quanto de lazer, né? Então, o pé se movimenta quando é jogador de futebol, então é uma coisa bem característica. A primeira coisa que eu pergunto é que posição que ele joga. Primeiro, se é campo, society, quadra, que faz a diferença. O pé vai se movimentar diferente. Olha que nos diferentes tipos de terreno, são diferentes chuteiras, né? E dependendo da posição que ele joga, ele está mais suscetível a tipos de lesão diferentes. Então, se ele joga na frente, né, no ataque, ele vai estar mais suscetível a lesões do antepé. Se ele joga mais atrás, ele tem mais lesões no calcanhar ou na lateral, e assim vai. Dependendo da posição, são as lesões que ele vai ter. Tantos detalhes, olha só. É a movimentação do pé, né? Então, se a pessoa joga vôlei, então o jeito que o pé vai funcionar, aliás, é um dado interessante. Eu lancei um estudo num congresso internacional. Os jogadores de vôlei, a segunda maior lesão que os jogadores de vôlei têm, a primeira é no ombro, e a segunda incidência de lesão neles é no tornozelo. No tornozelo. Todo mundo acha que é joelho, porque tem muito impacto, né? Não, é tornozelo. Eles torcem muito o tornozelo. E é por isso que você também atende atletas. Atendo atletas. Justamente para poupar isso. Diminuir a incidência, né? Lá fora é comum. Se você pega um jogador que sai daqui para jogar lá fora, o clube que contrata ele faz uma análise biomecânica
e já põe uma palmilha nele, para Entendi. prevenir lesões. É muito comum, tanto é que tem jogador de fora que eu atendo, que vem para cá de férias e tal, e às vezes eles esquecem a palmilha, falam, nossa, eu tô sem minha palmilha, eu não posso nem pensar em treinar aqui, faz uma para mim porque eu esqueci a minha. Que legal. É muito comum. Então, você tem que saber como que o pé se mexe em várias situações, né? Então, a pessoa que trabalha em pé o dia inteiro é diferente da pessoa que trabalha sentada o dia inteiro. São Entendi. outras necessidades que esse pé vai ter. E é isso que a gente tem que fazer na hora de confeccionar uma palmilha. Entendi. E nesse caso aí que você trouxe, vários modelos, então, para atleta, uma fixa? Essa daqui é uma palmilha para um paciente que tem pé plano, com instabilidade. Ela é uma palmilha bem dura. Mas tem palmilhas mais molinhas. Essa daqui é uma palmilha mais molinha, mais macia. Essa daqui é para jogador de tênis. Né? Essa palmilha aqui é uma palmilha infantil para criança que pisa com o pé para dentro. Sei. Consegue corrigir também? Consegue corrigir, dependendo do caso. Tempo de correção, doutora? Varia de pessoa para pessoa. Geralmente, eu acompanho esse paciente por pelo menos 1 ano. Entendi. Eu já falo que a correção com palmilha, ela demora. Por quê? Porque o seu pé levou muito tempo para se colocar naquela posição que ele está. Não foi de um dia para o outro. A menos que você tenha tido uma lesão. Foi numa festa, usou o salto alto muito tempo, tô com fascite, tô com o pé machucado. Entendi. Né? Aí sim. É mais simples. Isso aí, mesmo com fisioterapia, 2, 3 sessões a gente já resolve. Ai, que bom. Mas pessoas que estão há muito tempo com o pé deformando ou com o pé entrando numa posição de acomodação, eu falo assim, o pé sustenta o corpo todo. Entendi. A nossa função nessa vida é vencer a gravidade, ficar em pé para exercer as atividades que a gente quer. E quem vai fazer isso é o seu corpo. Para a atividade que você vai precisar fazer. Entendi. E quem vai sustentar tudo isso é o seu pé. Né? Então, quantos anos o seu pé não foi se fixando na posição que ele tá para conseguir te sustentar para as atividades que você faz? Imagino. E é aí que entra o tempo de tratamento. Entendi. Né? Dependendo do caso, Cada realmente caso o tratamento é longo. E tem casos que a pessoa fica para sempre com a palmilha, igual um óculos. Você precisa de um suporte no seu pé para que ele funcione bem. Entendi. E não há problema nenhum, porque você consegue adaptar em qualquer calçado, então não, é maravilhoso, a gente né? vai trocando. Eu mesma uso palmilha, eu não fico sem. Né? Eu falo que eu sou usuária de palmilha. Porque, inclusive, sai um material novo no mercado, eu já vou testar. Que eu ótimo. Já vou testando, já vou montando, vejo. Eu tenho oficina dentro do consultório. Tá. Então, quando o paciente chega para fazer a avaliação, avalio, vejo a necessidade dele e já faço a palmilha na hora. É super rápido assim? Eu não sabia. Dependendo do tipo de palmilha, é rapidinho de fazer. Que legal. Dependendo, precisa de mais tempo, a gente combina um outro dia para vir, mas geralmente é rapidinho. A gente, como a oficina está lá dentro e sou eu que faço as palmilhas, isso não é terceirizado, ela é feita na hora. E aí eu já adapto no pé do paciente. O paciente experimenta, fala, aqui tá pegando, a gente ajusta. Não tá cabendo direito no sapato que eu quero, ajusta de novo. Os ajustes são feitos todos na hora. Entendi. Né? Isso facilita. Eu tenho vários pacientes de fora da cidade que vêm para cá para fazer isso. Já sai com a palmilha. Já vai com a palmilha no pé. Você tinha falado de crianças, né? Conta um pouquinho da sua experiência, o que você recomenda para criança. Criança tem que andar descalça. Isso é a regra. Fato. Antigamente tinha aquelas botinhas, né? Eu não sei se é dessa época. Eu usei a botinha. Eu sinto muito. Faz parte, né? Os estudos recentes comprovam que botinha não serve para nada. Não serviu para nada, né? Eu já sei disso. A criança até os 10 anos de idade, 98% das crianças vai formar o arco do pé naturalmente. Independente do que você colocar no pé. Entendi. Aliás, a gente recomenda que ela fique descalça exatamente para experimentar tipos diferentes de terreno, para ganhar a sensação de equilíbrio, porque o pé, 70% do nosso equilíbrio, de manter a gente em pé, é controlado pela sensação da sola do pé. A sensibilidade. A sensibilidade da sola do pé. Então, nosso equilíbrio ele é controlado pelo nosso ouvido interno, né? Os nossos olhos, que projetam onde está a nossa linha o horizonte, né? E o nosso pé. 70% dele é regulado pelo pé. Então, a gente pede que crianças até 4 anos de idade andem descalças o mais possível, o mais tempo possível.
Para ativar Entendi. isso aí, para fazer com que esse pé faça a função dele mesmo. Abrir Entendi. os dedos, porque antigamente falava, não, o pé tá crescendo muito. Eu tive uma mãe que foi no consultório com a criança com dor no pé, a menina tinha 12 anos. E tem dor no pé, precisa de palmilha, tem dor. Eu fui ver, essa menina usava o sapato 2 números menor que o pé dela. Ai, que judiação, doutora. Porque Por a quê? mãe não queria que o pé da criança crescesse. Ela já calçava 38 e a mãe falou, não, vou manter no 36 porque fica feio ter um pé grande. Meu Deus, que preconceito é esse? Mas até algum tempo atrás, essa era a regra. Era Ter pé regra? grande é feio. Ter dedo esparramado é feio. Né? Usar sandália. Ai, que essas sandálias de velho, eu falo, isso é um preconceito muito grande. Não é nada de velho. Se todo mundo usasse esse tipo de sandália desde sempre, ninguém ia ter problema no pé. Né? Porque é conforto. Olha, A não gente precisa de posso conforto. mentir, eu trabalhei por 10 anos no Santander, né? E a primeira regra é que não poderia ter sapato aberto de forma nenhuma. Tudo bem, fecha o sapato, mas mantém o conforto, não tem problema, né? Mas tem algumas empresas que o dress code deles é salto alto. Santander também tem Eu essa tenho recomendação. Eu tenho uma parente lá na TAM, acho que ela até já saiu. Mas enfim, ela começou a ter muito problema na coluna e na parte da frente do pé, começou a ter lesões no pé, porque o dress code deles era salto. Tinha que usar salto e sempre o mesmo sapato padronizado. Ah, entendi. E aí Como eu fiz, uniforme, como se fosse uniforme. É uniforme, a bolsa, o sapato, a própria empresa dá. E tem muitas empresas que são assim. E eu precisei fazer uma carta para a empresa, para a diretoria da empresa, pedindo para ela descer do salto, porque aquilo estava fazendo mal para a saúde dela. Meu Deus! Então, os saltos, antigamente, eles eram obrigados a usar salto 7, né? Então, agora abaixou. Você pode escolher usar um salto 3, que é bem baixinho assim, que distribui bem a pressão do corpo em cima do pé. Você pode escolher usar um salto 3 ou um salto mais alto, mas a sua escolha, você não é mais obrigado. Entendi. Você pode até reparar, que evolução. Você pode até reparar que as aeromoças nem todas usam salto alto. Elas têm verdade. essa opção de ficar de saltinho baixo agora. Eu tinha preconceito de gente pequena, né? Então eu adorava um salto. Meu marido tem 1,93, né? E aí era pior, eu queria colocar mais salto ainda. Hoje já me adaptei ao meu tamanho, tá tudo bem, já me aceito pequenininha. Não, isso é uma questão de postura. O salto, inclusive, ele faz mal para as articulações no outro nível, não só para o pé. Entendi. Ele atrapalha joelho, atrapalha quadril, atrapalha lombar. O salto, ele muda o nosso centro de gravidade e para se ajustar a essa mudança, as nossas articulações mudam muito. Então, o salto pode ser lindo tanto que for. Para mim, quando eu vejo um salto alto, eu vejo dor. Eu vejo articulações sofrendo. Entendi. Né? Mas essa é a minha visão clínica. Eu no meu 1,5 m, não tenho mais essa vontade de ficar grande no salto. Quando eu quero ficar grande, eu puxo minha cabeça pra cima, fico na postura certinha. Né? Postura. Isso, eu faço isso. Tá vendo? Olha a dica, pessoal. Olha, ficar grande é com a postura e não com o salto, né? Não, e depois também vai ficar grande pra quê? Né? Tem isso. É só preconceito, né? Que a gente acaba tentando seguir tendências de mercado e, na verdade, é só neura, né? Não é tendência, é neura. Graças a Deus, as tendências estão tão flexíveis agora. É verdade. Eu lembro quando eu era criança, o tênis com vestido hoje, né? Nossa. Rasteirinha. Eu lembro quando eu era criança que minha avó me ensinava a andar na ponta do pé, porque as misses andam na ponta do pé. Então eu tinha que saber andar na ponta do pé. Uau! E aí, depois cresci mais um pouco, eu tinha que aprender a usar salto, porque você ia fazer um debutante, né? Você ia ter uma festa de debutante, chegava a determinada idade, você não podia mais sair socialmente se não tivesse de salto. É complicado isso, graças a Deus isso mudou. Tá caindo por terra. Até a Barbie, gente, a boneca Barbie agora tá com o pezinho no chão, antes não tinha. Tá vendo? Olha como as coisas estão mudando para melhor, Mudou né? tudo, graças a Deus. E quando você fala de atleta, né? Eu sei que provavelmente tem bastante gente que deve estar assistindo a gente que tem essa dificuldade, né? Você estava falando dos esportes. O que eles precisam ficar atentos, né? Qual recomendação você dá? O atleta, ele tem que ficar atento a 3 coisas principais, tá? Porque as lesões articulares, tendíneas, musculares, acontecem muito por excesso de treino. Excesso. Né? Então, overtraining. Acontecem também por calçados inadequados, tá? Ou por falta de preparo. O importante é o atleta ouvir o corpo dele. Sente que o corpo
Treinou num dia, no dia seguinte não tá rendendo mesmo tanto, conversa com seu treinador, tenta mudar isso daí, porque você pode se lesionar. Entendi. Sente dor no pós-treino, né? Sentir dor no pós-treino e essa dor persistir por mais de 72 horas, isso não é normal, isso é lesão. Tá? Você pode estar se machucando. Entendi. Então você tem que ouvir o seu próprio corpo, prestar atenção no overtraining e prestar atenção também nos calçados adequados. Né? Para cada atividade física é um calçado adequado. Não adianta nada você ir fazer uma corrida com um tênisinho daqueles fininhos, aqueles tênisinhos Keds, né? Que é solado fininho e tudo mais. Eu sou fã da corrida descalça. Tá? Ah, jura? Sou fã, estudos mostram, não que eu pratique, mas assim, estudos mostram que a corrida descalça é mais produtiva do que a corrida com amortecimento. Olha. Mas pessoas que sempre usaram sapato a vida inteira não podem correr descalça. Ah, questão Elas de vão se machucar. adaptação. Então elas têm que fazer um treino para adaptar a musculatura da Preparatório. perna, a musculatura do pé para fazer isso. Entendi. Né? Por isso que você recomenda que criança realmente também fique Sim. sem calçado, Sim, deixa a gente, brincar. anos e anos de evolução fizeram o nosso pé muito perfeito pra gente enfiar ele numa caixinha e falar que aquela caixinha é melhor que ele. Entendi. Sabe? Entendi. O nosso pé ele funciona muito bem. A menos que você tenha alguma patologia, algum problema, né, o nosso pé ele é fantástico. Ele foi feito para aguentar sua carga. Ele foi feito para aguentar você, para jogar você para frente. Né? E tinha uma pesquisadora lá em São Carlos que ela falava, ó, quanto mais eu estudo marcha e desenvolvimento humano, mais eu vejo que o pé foi feito para correr. Entendi. Né? Mais do que andar, a gente foi feito para correr. Tá? Mas ele aguenta. Ele aguenta, assim. É só não judiar muito dele. Entendi. Sobre essas especialidades que hoje tem bastante, né? E a senhora já tem toda essa bagagem aí. Tem alguma recomendação que você teve recentemente para comentar como sugestão, como dica? Das especialidades, sobre os colegas de fisioterapia ou sobre... Vinculados ao pé, né? Ao pé. Eu acho que talvez alguma novidade que você estudou e que a maioria das pessoas desconhecem, porque hoje para mim está sendo uma aula, né? É a questão do equilíbrio. Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave. Então não adianta você ir lá para academia e fortalecer perna, fortalecer coxa, fortalecer abdômen, se você não souber botar tudo isso junto em cima do seu pé e ficar em pé. Então você trabalhar o equilíbrio, você sentir o seu pé no chão, né? Existe um exame que é chamado de estabilometria, eu faço ele no consultório, inclusive, que eu ajudo a ver o quanto de controle que essa pessoa tem em cima do pé. E assim, se você começa a ter um controle melhor do tornozelo, do pé, o resto do corpo segue. Ele segue. Ele segue, o corpo vai seguindo. Então, essa é uma área que está assim, tá mais em evidência agora, é o equilíbrio, é você trabalhar o equilíbrio da pessoa. Eu sempre, quando faço reabilitação nos meus pacientes, principalmente os que têm fascite, ou instabilidade de tornozelo, eu sempre dou exercícios de equilíbrio, sempre faço, mando tarefa para fazer em casa. Porque é primordial. Você contou para mim nos bastidores que tá para sair um curso aí, quer detalhar ele pra gente? Eu tô planejando um curso para os colegas, né, para os fisioterapeutas, um curso de avaliação de marcha e prescrição de palmilhas com enfoque em pé diabético. Diabético. Que é um pezinho complicado. Né? O paciente, vamos lembrar que 70% do nosso equilíbrio é controlado pelo pé e esse paciente não sente o pé. Não sente. Então muda tudo, não muda só a falta de sensibilidade, né? Muda a qualidade de vida para esse paciente, porque ele vai depender sempre de um suporte, de um apoio, ele vai ter algumas fraquezas, né, musculares. Então eu tô planejando um curso voltado para esse pezinho diabético. Uau, então é só ficar de olho aí no Quem Instagram. tiver interesse, né? A diabetes é a segunda doença do mundo em número de casos. Uau. Então, e tá aumentando, né? Se você pega de até 10 pra anos crianças, para trás, né, doutora? Se pegar de 10 anos para trás para agora, é muita gente. Então a gente
É Tem que se importante. preparar para essas pessoas, para ajudar a Sim, diminuir eu acho que a dor, né? os profissionais têm que estar preparados para abraçar esses pacientes e dar qualidade de vida para eles. Qualidade de vida. Sim. Entendi. Doutora, a gente estava falando de empresário, né? Você tem a clínica. Tem alguma sugestão? Eu sei que todo empresário tem várias dificuldades, né? Vários desafios. Você quer contar alguma experiência como empresária que você pode agregar valor para os demais que não sejam da área do pé, né, vinculados a outros segmentos? Você tem alguma sugestão? É importante para quem vai começar um trabalho, uma clínica, é importante experiência, Experiência. né? Experiência e estudo. Não adianta nada você propor um tratamento ou propor alguma coisa para o seu cliente se você não sabe o que você está falando. Se você simplesmente faz o que todo mundo faz, então vou fazer também. Que está na moda na internet. O que está na moda na internet. Não, pode fazer essa técnica aqui que eu vi na internet que funciona. Estuda. Tem embasamento. Se aprofunda, né? De artigos sérios, revistas sérias, estudos sérios mesmo sobre o assunto. O que você quer tratar? Você quer tratar a mão? Então, o que é a mão? Como é que ela funciona? Né? É isso. E saiba ouvir o cliente. Você tem que ouvir o que o seu paciente está falando. Não adianta nada você ter uma técnica de tratamento de mão fantástica, uma abordagem terapêutica perfeita, se você não escutou qual que é a queixa do paciente. Você muitas vezes não vai resolver o problema dele. Entendi. Né? E a gente fala que a gente que é da área da saúde, nós somos resolvedores de problema. Eu tenho um amigo que tem loja de sapato. E ele fala para mim assim, eu jamais poderia trabalhar com o que você trabalha, porque as pessoas chegam aqui procurando um sapato para ficar bonita, para ir numa festa, para combinar com a pra roupa. Combinar com a roupa, com chegam felizes, saem felizes. E você escuta a reclamação o dia inteiro. O meu paciente, ele nunca chega para mim para contar como é que foi o final de semana. Ele chega para contar da dor que ele está sentindo. Então, ouça, né? Escuta qual que é o problema para você saber o que fazer. Hoje eu mentoro e assessoro vários empresários na área de gestão, doutora, e é engraçado que você está falando de resolver problemas, né? Hoje virou uma tendência, né? O cliente, ele quer ser ouvido, o cliente quer um atendimento personalizado, né? Então, por mais técnica que você tenha, é sempre importante ouvir a dor do outro, né? Para que você tenha empatia ao ponto de ajudá-lo a resolver, né? Então, hoje qualquer empresário, se ele não pensar em resolver a dor do cliente, o desejo do cliente, né, pode estar fadado ao fracasso, né? Que às vezes ficar só na moda não resolve. O que precisa é se especializar, como a doutora comentou, se aprofundar o máximo possível, se especializar, né, no ramo, na área, no segmento que queira, desde que com muita profundidade possa direcionar isso no objetivo principal, que é resolver problemas, né? Olha só que legal. O seu, além de resolver problema, ainda você proporciona conforto. Mas a resolução do problema passa por isso. Né? Esse é um dos problemas. Verdade, né? Verdade. E a gente está indo para a fase final. Gostaria de saber se você quer recomendar alguma coisa para quem está nos assistindo, como chega esse paciente para você, se você quiser categorizar, como ele pode chegar até você. O paciente não precisa necessariamente de indicação, então o paciente que sentir que eu preciso de um suporte para o meu pé, ou minha postura não está legal, eu quero ver isso aí, eu sinto que isso é para mim. Eu tô aqui no Edifício Trio, sala 409, né? Tem o Instagram, Clínica Pé Postura, também tem o meu Instagram, Tânia com TH, Birrached. Também trabalha comigo a doutora Ana Regina, nessa mesma linha, né, dentro da clínica. Estamos lá para atender. Especialista em pé também? Também. A doutora Ana Regina ainda trabalha com prótese e órtese. Entendi. Então trabalha também com amputados. E a gente trabalha junto também há muito tempo. Que gostoso. Então tem afinidade, é bem legal, né? Sim, é um trabalho muito gostoso junto. Ela foi minha mentora por muito tempo, me ajudou demais quando eu cheguei em Ribeirão Preto, e eu estou muito feliz de estar trabalhando com ela, muito mesmo.
Essas parcerias são muito importantes, né, doutora? São. Porque normalmente o empresário é bem solitário, né? E às vezes não tem com quem trocar as dores, algumas recomendações. Hoje, inclusive, tem até uma tendência que algumas pessoas de fora da sua empresa se candidatam como conselheiros, né? Para uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, sentar para dar sugestões externas de mercado para dentro do próprio negócio, Que é né? importante você ter uma segunda opinião, uma terceira opinião. É importante a gente sentir o que está acontecendo em volta, porque muitas vezes você fica enfurnado ali no consultório e não sente a vibe que está acontecendo, né? Isso é importante também. Ficar de olho aberto para todas as possibilidades, né? Olha Sim. só, que legal. Então é uma honra tê-la aqui com a gente. Foi um prazer estudar um pouquinho sobre pés. Então vocês já viram, né? Qualquer coisa relacionada a pé, olha aí, ó. A doutora pode nos auxiliar. Então foi um prazer, muito gostoso esse bate-papo, super rapidão, tá vendo? Eu que Gratidão, agradeço. doutora, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de falar uma coisa que eu adoro. Obrigada.